Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo para política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. Eu sou Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto e vamos ao interessa. Nossa. Quê? Vamos ao interessa. O que você tentou falar? Vamos ao que interessa. Nossa. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo para política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. Eu sou Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto e vamos ao que interessa. Gente, estamos na segunda rodada do turno das eleições 2018. 11 candidatos já saíram dessa partida e agora vamos aos dois que ficaram. E agora nós vamos analisar o plano de governo desses candidatos. Uma coisa bem mais profunda do que a gente fez aí no primeiro turno. Nesse vídeo nós vamos falar sobre educação e questão indígena. Por um lado temos o militar do PSL, Jair Bolsonaro. Do outro lado nós temos o petista Fernando Haddad. Bom, gente, temos aqui os dois planos. Um deles foi feito com 81 páginas, o outro tem 61, são planos bem diversificados. Lembrando que isso aqui não são cartas magmas, tá, gente? Isso aqui, muita coisa que vai acontecer no governo não tá escrito aqui. É só pra gente ter uma ideia do que eles podem fazer. Ressaltando aqui que uma são 81 páginas aí de um PowerPoint, não é tudo escrito, tem caixa de texto, gráfico, essas coisas. E esse aqui que é o do Bolsonaro, e esse aqui do Haddad é bem mais denso, aí é quase uma monografia. São aí 60 e tantas páginas, todas bem recheadas de texto. Então o primeiro tópico que a gente gostaria de ressaltar aqui é as reformas que ambos pretendem fazer na educação, né? Vou falar aqui um pouco do Haddad. A reforma que ele mais quer é, na verdade, derrubar a reforma que foi feita aí no governo Temer, né? E também não acredita em coisas como escola sem partido, esses projetos aí que foram desenvolvidos aí ao longo do governo do Temer, principalmente. E fazer uma educação aí que seja bastante voltada aí para as questões mais básicas, matemática, português, mas também tem um lado de sociologia, história, filosofia, uma parte cultural também bastante forte dentro dessa educação. Isso é meio contra toda a reforma da educação que foi feita até então nos governos petistas. É que é o seguinte, as questões de educação, a valorização da educação sempre foi muito grande no governo PT. Depois do governo Lula, acho que a finança mandada para a educação quadruplicou. Só que o número do PIB diminuiu, porque era muito voltada para as escolas universitárias. E na educação básica, fundamental, o governo do PT, no governo Lula e no governo Dilma, não deu muita atenção. O do Haddad veio aqui, pelo menos na proposta de governo, para mudar isso. A reforma da educação básica está sendo muito colocada aqui na reforma no governo do Haddad, que é uma coisa que se assemelha no plano do Bolsonaro. As semelhanças acabam por aí também, Nossa, né? Realmente. Só para deixar claro, gente, o plano de governo do Bolsonaro é extremamente liberal, enquanto o do Haddad é extremamente estatal. Exatamente. E na educação isso nem se faz tanto presente, mas se faz muito no que os dois chamam de ideologia, né? Por exemplo, o Bolsonaro tem uma questão aí da sexualização precoce, de doutrinação que ele fala que tem nas escolas, que é ligado aí ao escola sem partidos, aquela questão que ele falava também do kit gay. Já o Haddad defende uma educação de gênero nas escolas, explicar os tipos de gênero, explicar a sexualidade, também ensinar todos os pensadores de esquerda ou de direita na escola, mas tomando algum partido diferente do que defende o Bolsonaro. Um dos maiores males atuais é a forte doutrinação. Eu acho que essa frase está no plano de governo do Bolsonaro e dá para explicar bem claro que para ele essa ideia de explicar o gênero, explicar a ideologia sexual para uma criança tá fora de padrão. Deveria ser uma coisa abandonada no governo do Bolsonaro, além de um forte poder nas mãos do professor, que é uma coisa mais que os dois meio que discordam. Existe uma valorização do professor, está escrito aqui, aliás, vai estar tudo na descrição do vídeo aqui, esses dois governos. No potencial governo do Bolsonaro, o professor vai ter muito mais força, vai ter muito mais poder. Autoridade, né? Obrigado. Vai ter mais autoridade dentro de sala de aula, mais uma ideia de autoridade, respeito ao seu professor, enquanto no governo do Haddad isso não é muito bem citado, é mais uma ideia de o aluno tem mais voz, o aluno tem mais... Sim. O aluno tem mais... Não que seja uma coisa desrespeitosa, né? Não, vamos ter um pouco de limite. Mas não seria uma coisa tão autoritária. Apesar que os dois falam de valorização salarial, falam de capacitação dos professores também, né? Mas é mais
diferença de como isso seria feito, né? Então, agora vamos falar então sobre essa ideia de como seria a base curricular, que é uma coisa que os dois candidatos querem muito mudar. De novo, eu acho que ambos têm a ideia de matemática, português, ciências sociais, que é uma coisa que ambos valorizam para querer que os alunos aprendam desde cedo, apesar do Haddad ser um pouco mais extremos, né? Ele manda que a questão da sociologia, da filosofia ainda devem ser muito valorizadas. Acho que ele discorda. O Bolsonaro é bem mais extremo nesse sentido. Ah, Ele tem um enfoque muito mais em português, matemática especificamente, e deixa as outras ciências sociais, que sejam mesmo as próprias ciências, de lado, enquanto o Haddad tem mais esse enfoque de, além da português e matemática, desenvolver ciências sociais, desenvolver ciências da natureza. O Haddad foca mais em filosofia, em filosofia e sociologia, que acho que é uma questão mais da questão que o Temer tentou tirar na reforma da Previdência. Previdência? Desculpa, a reforma A educacional. escola sem partido, né? A escola sem partido que foca tirar essas ciências específicas da grade curricular e o Haddad é completamente contra. Agora, o Bolsonaro eu acho que foca então na questão mais exata. Isso com certeza. Agora, essa questão de mudança de ideologia e gênero, para mudar o método de gestão, incluem a expurgação da ideologia de Paulo Freire, mudando a base nacional comum curricular. Então a ideia dele, nesse caso, seria mais impedir a aprovação automática, que é uma coisa que o Bolsonaro é completamente contra, e já o Haddad já não fala muito sobre essa aprovação automática. E a própria questão da disciplina dentro das escolas. Como a gente já disse, o Bolsonaro é bem autoritário com essa ideia de professores terem a máxima autonomia e os alunos mais que obedecem. Exato. E aí tem a questão das cotas também, né? Acho que é um ponto completamente oposto entre eles. Essa questão mais de estatal contra liberalismo, né? Tem um pouco disso também, né? O Bolsonaro ele acredita numa meritocracia plena, então ele é completamente contra cotas, enfim. O Haddad acredita que essa meritocracia tem certas balizações, então ele acredita que cotas são importantes, né, para colocar minorias dentro das faculdades. É aquela questão do Haddad, ainda mais como um PT como um todo, enxerga ainda uma sociedade completamente desigual. Ainda mais, acho que ninguém vai discordar que vivemos uma sociedade desigual, só que a forma de solução do Haddad é a formação de cotas, permitir que pessoas de diferentes gêneros, raças, cor, independente do que for, tenham a oportunidade. E a forma de permitir essa entrada é através de cotas. Então, LGBT tem aqui no plano do Haddad foco no LGBT, na questão racial, na questão das mulheres, tem tudo isso. Se é a solução certa para isso, aí a gente vai ter que... Mas de cotas ele fala mais de raça, né? Seria pardo, negro, indígena, principalmente. Do indígena tem muito, acho que tem um texto inteiro só dos indígenas. Social, né? Que é a parte de... Aí mais atrelado à escola pública, né, do que a renda, mas pessoas que fizeram ensino médio completo em escola pública, ou educação completa em escola pública, teriam um acesso também por cotas na universidade. E acho que finalizando essa questão da educação, de como essa mudança curricular vai ser, o Bolsonaro, no seu plano de governo, fala muito da parceria entre as universidades públicas com as empresas não voltadas para o Estado, enquanto para o governo do Haddad parece que o foco educacional vai estar único e exclusivamente nas mãos do Estado. Mas aí eu já acho um pouco até uma proposta antiliberal aí do Bolsonaro nesse sentido, porque as empresas têm seus próprios institutos de pesquisa, desenvolvem suas próprias pesquisas, inclusive isso é muito pouco feito no Brasil, mas muito feito no exterior, e desenvolvem de fato os seus produtos aí, inovações, de forma independente do Estado. Se colocar a universidade pública a serviço das empresas, talvez não seja o melhor caminho para você de fato agregar a ciência nessas empresas. Talvez o que é adotado em muitos países é que a universidade pública ela faz pesquisas de interesse muito mais complexo, né, de vanguarda de conhecimento e de que não vão necessariamente se tornar em um produto e deixam a questão do produto mais para os institutos de pesquisa de certas empresas. É uma proposta que vai até um certo contraponto aí de uma proposta liberal, né? Não é uma penetrabilidade da empresa dentro do Estado, é mais o Estado servindo a empresa como é feito em propostas mais estatais. Bom, voltando aí para a questão da cotas, a gente vai aproveitar isso para puxar o gancho para a questão indígena, que a gente é um tema menor, então por isso a gente colocou nesse vídeo aqui,
que é uma das propostas de valorização aí dos indígenas que o Haddad coloca, são as cotas para acesso à universidade pública. Outra coisa, por exemplo, que é uma coisa até que o Bolsonaro citou, mas não está no plano de governo dele, é dar, que Bolsonaro e Haddad têm em comum, na exploração de terras indígenas, por exemplo, para construir uma hidrelétrica, você dar royalties, né, dar um dinheiro aí pelo uso dessa terra para a população indígena que ocupava essa terra anteriormente. Então isso é um ponto comum entre os dois. Apesar de não estar no plano de governo, o Bolsonaro citou isso. Olha, no plano de governo, a ideia de cotas vai ser sempre um contraponto dos dois, porque o Haddad é completamente a favor de liberação de cotas para todos os tipos de setores da sociedade. Eu acho que é uma característica do plano de governo dele, enquanto o plano de governo do Bolsonaro é completamente contra isso. De novo, é a ideia de você no ideal do Bolsonaro, um aumento de cotas piora o sentimento de desigualdade da população. Um negro ainda vai ser visto como uma pessoa inferior, a pessoa da LGBT sempre vai ser vista como uma pessoa que precisa de suporte. Palavras do Bolsonaro, não são nossas. E por isso que o plano de governo do Bolsonaro não envolve cotas, na verdade envolve tirar. Mas a ideia dele seria acabar, como ele falou. A ideia dele seria acabar. Não está escrito aqui a finalização das cotas em nenhum momento, mas com certeza é um tipo de coisa que acho que pela interpretação você que vai votar no Bolsonaro ou você que é contra ele vai pensar: plano de cotas no governo Bolsonaro não vai ter. Então é isso, galera. Finalizamos por aqui por enquanto. Falamos de educação, falamos de cotas. Primeiro ponto dos planos de governo desses dois aqui, que um deles provavelmente vai ser o nosso presidente da República. Então, fica com a gente aqui no próximo vídeo, vai ter vídeo amanhã, falando de outros setores. Falamos aí de educação e questão indígena, os próximos vídeos vão falar sobre saúde, educação, reformas e tudo mais. Então, deixa seu like aqui se você gostou do vídeo, compartilha para seus amigos que ainda estão indecisos. Vê se você curte esse tipo de modelo de vídeo rápido, né? São vídeos mais rápidos, que não tem uma base mais... Não tem uma base de edição tão grande, só uma câmera aqui. Deixa então, sua opinião aí pra gente, beleza? Até mais!